Bom dia, bem-vindo à nossa aula de mancha de tinta. Nós vamos começar com uma frase de Mahatma Gandhi, que foi um líder hindu que nasceu na Índia quando a Índia ainda era uma colônia inglesa. E ele começou em 1915 um movimento em favor do direito dos indianos e em favor da independência, baseado no uso da não violência. A independência da Índia ocorreu em 1947 e em 48 Gandhi foi assassinado por um hindu radical. E a frase do Gandhi diz assim: cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Mahatma Gandhi. Esse trabalho, então, é feito a partir de uma mancha de tinta que pode fazer de maneiras variadas. Eu vou trazer aqui duas maneiras de fazer essa mancha, que vai ser o início do trabalho. A primeira delas é a mancha soprada. Essas tintas que eu usei aqui são todas tintas naturais, eu vou mostrar como fazer, mas vocês podem usar tinta normal, tinta guache ou tinta acrílica, mas vocês deverão dissolvê-la na água, porque ela tem que ficar bem fininha para ela se espalhar com o sopro. Se vocês tiverem a tinta comercial, vocês terão que colocá-la num pote assim e dissolver com água. Eu vou usar aqui só tinta natural. Aqui eu tenho erva mate, eu botei um pouco de água. Eu também disponibilizei alguns vídeos de como fazer essas tintas naturais, tem várias maneiras, tá? O importante nesse trabalho é que a tinta seja bem diluída, então aqui eu só coloquei água na erva. Daí vocês vão precisar de um canudinho, ou eu peguei aqui um invólucro de uma caneta esferográfica, pode ser um galho de mamão também, ele é furado por dentro que nem um canudinho, tá? Daí vocês colocam essa tinta aqui no papel e vão assoprar com o canudinho, ó. Fazer mais uma aqui, pode assoprar em diversas direções. Aí agora para tinta mais amarela eu vou usar esse açafrão da terra, que é conhecido como cúrcuma também, bem pouquinho, eu tenho em casa isso, tá? Então bem pouquinho, vou misturar um pouco d'água. Mas tem que ser bem pouquinho, senão ela fica muito diluída, fica muito clarinha. E vou proceder da mesma forma como eu fiz com a tinta da erva mate. Então eu terei aqui a tinta amarela com essa cúrcuma e agora eu vou usar coloral. Tá? Também vou misturar o coloral com a água e vou fazer algumas manchas vermelhas. Vocês podem usar tanto o coloral como a páprica, vai ficar uma cor meio, não é bem vermelha, é uma cor meio alaranjada, ela fica um pouco mais densa. O coloral é de pimentão, não, o coloral é de urucum e a páprica é de pimentão. Daí vocês podem observar que quando ela é mais pesada, ela não cria essas linhas aqui. E se vocês quiserem ainda usar a tinta de café, aqui eu usei a tinta de café, ó. É a que mais se espalha, a gente pega o café solúvel e assopra, ele espalha com bastante facilidade. Então, essa é a primeira sugestão de mancha para vocês fazerem o trabalho. Vocês viram também que eu forrei a mesa, isso é importante, porque embora sejam... Isso vai espalhar, né, para além da folha, então é importante vocês forrarem a mesa onde vocês estiverem trabalhando. A segunda sugestão de mancha é como essa aqui, ela é feita a partir de um barbante, de uma corda, de um pedaço de lã. Aí vocês vão precisar da tinta um pouco mais encorpada, ela não pode ser muito fina, tá? Daí vocês poderão usar uma daquelas receitas que eles disponibilizaram lá, que a gente mistura água e um pouco de cola branca. Tem várias receitas, algumas colocam um pouco de álcool para extrair mais a cor e para ser mais conservante. Aí eu peguei aqui um pouco de coloral, botei a água e vou botar um pouco de cola branca. Então misturei água e cola branca para ficar numa textura assim mais espessa. Eu vou fazer mais umas duas cores. E fiz aqui a mais fácil de todas, que é café solúvel com água e cola. E agora eu vou colocar o barbante dentro dessas tintas para que ele fique bem cheio de tinta. Eu vou colocar assim, o barbante vai ficar uma parte, então com essa cor, com o café, botar mais um pedaço aqui adiante.
Ó, o barbante absorve bastante a tinta. Depois vou botar uma parte aqui nessa outra cor. Se eu não lavar o pincel, ele vai ficar um pouco misturado, mas não faz mal, porque depois vai misturar tudo. Outra parte aqui. E depois eu vou colocar o restante no amarelo. É legal deixar as cores separadas assim no barbante. Aí eu pego uma folha branca, grossa, dura, né, folha de desenho, e vou colocar esse barbante aqui por cima. Ele tá todo cheio dessa tinta, eu vou colocar ele todo enroladinho assim, ó, ali. Vou pegar uma folha de rascunho qualquer, pode ser essa, por exemplo, aqui que tá suja, não tem problema nenhum, porque essa aqui eu vou descartar, essa pode ser fina, tá? Vou colocar por cima e vou fazer uma pressão com a mão e vou puxar a ponta desse barbante. Se vocês tiverem alguém para ajudar, alguém pode segurar para vocês o papel e vocês podem ir mexendo esse barbante para lá e para cá até ele sair completamente da folha. Ó, a gente vai pressionando para ele transferir a tinta para o papel. E daí ela vai ficar com uma mancha inicial a partir da qual vocês farão o trabalho. A outra folha também vai ficar com a mancha. Se vocês quiserem, ó, se vocês quiserem fazer em 2 folhas de desenho para depois escolher uma delas ou começar o trabalho numa, depois continuar na outra. Aí vocês deverão esperar secar bem. Vocês vão ver que com a tinta natural vai sair algum farelo. Depois que tá seco, a gente passa a mão, vai saindo farelo. Eu vou mostrar alguns exemplos de trabalhos feitos por alunos em anos anteriores. Depois que a mancha tá seca, vocês vão trabalhar o fundo da maneira como quiserem. Vocês podem usar essa caneta esferográfica, caneta para reto projetor, podem usar canetinha colorida, lápis de cor. Vocês não vão pintar em cima das manchas. Vocês podem tanto fazer contornos como só trabalhar o fundo como aqui. Esse aqui é um trabalho da tinta soprada. Esse aqui também. Ele também usou sombra com grafite 6B. Eu disponibilizei também com fotos, né? Esse aqui também. Vocês podem deixar algumas áreas mais escuras, mais pretas, outras mais brancas. Esse aqui já é um trabalho com a mancha da corda, né? Também foi usada tinta comercial aqui. Esses aqui todos são feitos com tintas comerciais, que vocês poderão usar também. E ele foi trabalhado só com lápis de cor no fundo. Esse aqui usou canetinha preta e usou lápis de cor nas mesmas tonalidades da tinta da mancha. Esse aqui fez algumas formas diferentes no fundo. É bem livre o trabalho que vocês vão fazer por trás. Ele vai servir como um fundo. Aqui também ele usou só lápis preto ou grafite, bem fininho. E essa parte branca aqui foi feita com tinta branca. Esse aqui usou só texturas. Esse aqui usou figuras também por trás, certo? Então o trabalho é bem livre, vocês podem usar o material que quiserem para completar o fundo, a parte de trás do trabalho, né, o fundo. E podem usar degradê também de cor, que fica bacana. Podem extrair alguma forma da mancha se quiserem, ok? Bom trabalho!